Oi, bonita! Oi, bonito! A Amandinha da Matê na área para te ensinar nesse vídeo o significado de função injetora, bijetora e sobrejetora. Vamos lá? Bom, para a gente começar esse vídeo, a gente não vai começar falando de o que é injetora, o que é bijetora, o que é sobrejetora. Antes, a gente precisa garantir que você já sabe a definição de função, o que precisa acontecer para uma relação ser função. Vamos lá? Olha só, pega o seu lápis, o seu papel, a sua caneta, o seu post-it e já começa a anotar, ter clareza, porque eu vou dar muitos exemplos no vídeo de hoje e é legal se você já for copiando esses exemplos e, mais do que copiar, inventando os seus próprios exemplos. Olha só, definição de função, porque a gente vai falar de função injetora. Então, para ser injetora, antes tem que ser função. Então, a gente precisa garantir que cada exemplo que eu criei ou que você vai criar aí na sua casa e de onde você está assistindo também é uma função. Então, função é uma relação, anota aí, que associa elementos de um primeiro conjunto uma e somente uma vez a elementos de um segundo conjunto. E aí eu faço destaque a duas palavras. Todos, então a gente vai colocar aqui exemplos de dois conjuntos, e aí no primeiro conjunto, que vai ser o conjunto de partida, todos os elementos que estiverem nele têm que estar associados a algum elemento lá no conjunto B. E essa associação ela é única para que a relação seja uma função. Nossa, Amanda, tá muito abstrato isso, eu ainda não entendi nada. Calma, respira e vamos para a próxima página para colocar uns desenhos, né? Porque sabe aquela história? Você quer que eu desenhe? Então eu vou fazer um desenho de diagrama para te ajudar. Olha só, eu inventei aqui alguns exemplos e a gente vai junto nesse momento analisar quais desses exemplos é exemplo de função e quais não são. E os que não forem, por que não é? Beleza? Então, olha só, nesse caso aqui, o primeiro exemplo, existe um conjunto A e um conjunto B, então o primeiro e o segundo conjunto. No primeiro conjunto, a gente tem quais elementos? O 1 e o 2. No conjunto B, no segundo conjunto, nós temos quais elementos? O 3, o 4 e o 5. Tá, então, para ser função, todos os elementos do primeiro conjunto, então aqui o 1 e o 2, devem estar associados uma única vez aos elementos do conjunto B, do segundo conjunto. Então, olha, o 1 está associado e essa associação é única, o 2 está associado e essa associação é única. Então, isso é exemplo de função? Sim, é exemplo de função. E talvez você se pergunte, mas e o 5, Amanda? Sobrou 5? Não tem problema, porque ele está onde? Ele está no segundo conjunto, que a gente já vai chamar de conjunto de chegada. E aí não tem problema, o que não pode sobrar é elementos sem associação no primeiro conjunto. Então esse daqui é verdadeiro, é um exemplo de função. Agora vamos observar esse segundo exemplo. Então a gente tem dois conjuntos, o primeiro conjunto é o conjunto C, o segundo conjunto eu chamei aqui de conjunto D, e a função, né, ou a relação que associa a esses dois conjuntos é a relação G. Vamos ver se essa relação é uma função. Então aqui eu tenho dois elementos, o 0 e o meio, e aqui a gente tem três elementos, o -1, o -3 e o raiz de 5. O 0 ele está associado? Sim. E essa associação é única? É única. O 0 está associado com um único número lá do conjunto D, o número -3. E o meio está associado? Sim, ele está. Essa
essa associação é única? Sim, ela é única. Então, esse é um exemplo de função? É um exemplo de função. Mas, Amanda, pode associar no mesmo número? Sim, para ser função, essa relação pode estar associando no mesmo elemento do conjunto de chegada, não tem problema. Você pode se perguntar, mas de novo sobrou, aqui tinha sobrado um elemento sem estar associado, aqui sobraram 2 elementos, tem problema? Pode isso, Amanda? Sim. Pode acontecer e não tem problema nenhum. Então, esse segundo exemplo também é um exemplo de função, é um exemplo verdadeiro para função. Agora, vamos ver o terceiro exemplo. Aqui nós temos, de novo, 2 elementos. Eu coloquei 2 só para a gente não se estender no tempo do vídeo. Mas eu poderia ter 10 elementos aqui. A gente ia verificar um a um. Bom, o 9 é um elemento do conjunto A, ele está associado? Está. Porém, essa associação não é única, ele está associado 2 vezes. Ele está associado com o 4 e também com o menos 7. E aqui já falha uma das 2 condições que a gente tem na definição de função. E mais do que isso, nós temos um outro elemento no primeiro conjunto, o número menos 1, que não está associado a nenhum número, nenhum outro elemento do segundo conjunto. Então, por 2 motivos, esse terceiro exemplo não é função, é falso, tá? Então, essa daqui é apenas uma relação, mas não é função. O 9 tem relação com 4, o 9 tem relação com menos 7, mas não é exemplo de função. Agora, olha só esse último exemplo. Eu tenho aqui um conjunto M, formado pelos elementos raiz de 6 e π, um outro conjunto N, que é formado pelos números menos 1, 0 e 1, e a relação de um conjunto com outro é dada através dessa relação Z. Vamos ver se essa relação é função. Olha só, o π, ele está associado? Sim. Uma única vez? Uma única vez, então beleza. Agora, o raiz de 6 está associado? Não. Então, falha uma das 2 condições que a gente tem na definição de função. Então, esse aqui é um exemplo falso, não é função, é apenas uma relação. A relação é do elemento π com o número menos 1, né? Com o outro elemento menos 1 no outro conjunto. E aí, para a gente chegar lá na função injetora, sobrejetora e bijetora, antes a gente precisa ainda passar por 3 definições. Domínio, contradomínio e imagem, porque tudo isso é necessário quando a gente vai definir a função injetora, sobrejetora e bijetora. Então, primeiro, olhei o exemplo. Esse exemplo é função? Sim ou não? Se não for função, muito menos função injetora, e nem precisa analisar o resto. Ou, eu analisei e vi que é função. Beleza, show de bola. Vamos continuar e ver se é injetora, e ver se a gente pode classificar como sobrejetora. E aí, para esse segundo momento, é necessário entender, ter clareza do que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, vamos lá. Eu vou primeiro falar do domínio e do contradomínio de uma função. Então, imagine que já exista uma função que vai associar, que vai fazer uma relação de elementos de um conjunto A com um conjunto B. Ok? Então, já é função. Existe associação para todos os elementos e essa associação é única, beleza? Agora, o conjunto A, que é o primeiro conjunto, a gente diz que é o quê? O conjunto de partida. E esse elemento, esse conjunto de partida, a gente fala que é o domínio. E no domínio são os possíveis números que a gente vai poder calcular a função. Então, mais para frente, no exemplo de hoje, no vídeo de hoje, todos os exemplos que eu vou dar são com diagrama. Por quê? Porque são as noções iniciais. Em um outro momento, eu vou gravar um outro vídeo dando esse exemplo numa função dada, num enunciado, uma expressão ou num gráfico. Por quê? Porque existem várias maneiras de nós representarmos uma função. Pode ser através de diagrama, pode ser através de pontos, pode ser através de um gráfico ou uma lei, uma expressão geral, uma expressão algébrica, ok? Então, o conjunto
conjunto de partida, que é o conjunto dos possíveis números que eu posso calcular para aquela função, é o conjunto que a gente fala que é o domínio. Agora, o outro conjunto, que é o conjunto, vamos falar assim, conjunto de chegada, é o conjunto do contradomínio, que é o conjunto dos possíveis resultados. Guarda essa palavra, possíveis resultados. Todo mundo que está no contradomínio com certeza é resultado? Não, mas são os possíveis resultados. Se está ali, pode ser que seja a resposta da função. Então, olha só, eu fiz aqui um exemplo de um diagrama. Então, tem um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A é o conjunto de partida, que é o contradomínio. O conjunto B é o de chegar, aqui é o domínio no conjunto A, e aqui é o contradomínio. O 1 está associado com 1, o 2 com 2, o 3 com 3. Existe relação para todos os elementos do domínio? Existe. É única? É. Então, é função. Nesse caso, quem seria o domínio? Então, o domínio dessa função f seria o conjunto com os números 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? O contradomínio, nesse caso, dessa função, é um conjunto com quais números? O número 0, que está aqui, não está associado, mas está tudo bem. Pode sobrar elementos sem estar associado no contradomínio. O 1, o 2 e o 3. Esse é o conjunto do contradomínio. E agora a gente vai para a definição da imagem. Então, o que é a imagem de uma função? É o conjunto dos resultados. Então, eu calculei a função, deu um número, deu um resultado, esse número pertence à imagem. Então, a imagem vai ser o conjunto dos resultados. Vamos ver como que isso fica no diagrama? Conjunto A de partida, menos 1, 0 e 1. O menos 1 associou com quem? Com o menos 1. Então, a gente pode falar que nessa função f, que é uma função de A em B, o f de menos 1, o valor da função para o menos 1 é menos 1. A função para o 0, quanto que vai dar? Vai dar menos 2. F de 0 é menos 2. E f de 1, 1 associou com 0, f de 1 dá 0. Quem é o domínio? Domínio é o conjunto de partida dos números que eu posso calcular a função. Domínio de f vai ser menos 1, 0 e 1. Quem é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto de chegada, o conjunto dos possíveis resultados. Então, nesse caso, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, contradomínio da função, escrevi esses números. Agora, qual é o conjunto da imagem? Conjunto da imagem, ele está dentro do contradomínio. Ou ele é um pedaço, ou ele é todo o contradomínio quando não sobra ninguém. Nesse caso, o 1 e o 2 não está na imagem. Por quê? Porque eles não estão associados a ninguém do domínio, nenhum número do domínio. Então, a imagem nesse caso é o menos 2, o 1 e o 0. Menos 2, 1 e 0 vai ser o quê? Vai ser a imagem da função, isso no diagrama. Agora, se você estivesse com um gráfico, e isso eu vou fazer em outro vídeo, o domínio é o eixo X, a gente vai olhar para o eixo X para encontrar o domínio, ou a gente vai representar no eixo X o domínio. O eixo Y, a gente representa o contradomínio e a imagem. Então, se você estiver fazendo já algum exercício que envolva gráfico, o X está relacionado com o domínio e o Y com o contradomínio e a imagem. Beleza? Então tá, aí a gente vai, enfim, chegar à definição de função injetora, sobrejetora e bijetora. Então, respira fundo. Se você já está gostando desse vídeo, se ele já está te ajudando, já deixa o seu like e olha só, anota o que é uma função injetora. Então, já é função, já deu certo aquelas condições que nós vimos no início do vídeo. Se a gente fosse fazer uma escrita, vamos dizer, mais matemática, matemática também é uma linguagem. Como que ficaria? Se eu tenho
dois números diferentes no conjunto de partida, ó, A é o conjunto de partida ou o domínio. Então, elementos diferentes no domínio, esse símbolo significa diferente, significa que se a função é injetora, então o que tem que acontecer? A imagem delas, o resultado delas no conjunto de chegada também tem que ser diferente, ou seja, Amanda, como que é isso no português claro, sem usar essa linguagem matemática que não deu para entender ainda muito bem? Diferentes elementos do domínio possuem imagem diferente. Então, olha só, peguei e montei dois diagramas aqui. Vamos ver, conjunto A, conjunto B. E tem aqui uma função f que faz a relação entre os números desses conjuntos. O número 1, ele está relacionando com quem? Com o 3. O número 2 está relacionando com quem? Com o 4. Então, perceba, o número 1 e o número 2, os dois números estão no conjunto de partida, que é o conjunto A. Então, olha só, o número 1 é diferente do número 2. O f do 1, o valor do resultado da função para o 1, ela é igual ou é diferente para o resultado da função no 2? O 2 ligou com 4, o 1 ligou com 3, então esse resultado é diferente. Esse é um exemplo de função injetora? Sim, números diferentes do domínio tiveram resultados diferentes lá no contradomínio, lá no conjunto de chegada. Agora, olha só esse outro exemplo, é função. Agora, vamos ver se é uma função injetora. Então, o 1, ele é diferente do 2, chamar aqui de função G. Eles são números diferentes. Quanto que é o f do 1? O 1 ligou no 4. Quanto que é o f do 2? O f do 2 também é 4. Então, o resultado da imagem, né, o resultado dessa função para o 1 e para o 2 é igual. Nesse caso, esse não é um exemplo de função injetora, beleza? Então, vamos agora para a próxima teoria, que é o quê? Função sobrejetora. Quando que uma função ela vai ser sobrejetora? Quando o contradomínio for igual à imagem. Nossa, Amanda, que é isso? Você pode falar de um outro jeito? Sim. Quando todos os elementos do domínio fazem parte da imagem ou quando não sobra nenhum número sem estar associado com alguém do domínio. Todo mundo, se a gente fizesse um diagrama, ia receber setinha, beleza? Então, olha só, aqui, conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. Então, eu vou analisar quem é o contradomínio. É o conjunto com os números 3, 6 e 9, beleza? Show de bola! Agora, quem é a imagem? Imagem é todo mundo que associou com alguém do domínio. Então, menos 1 associou com 3, 3 está na imagem. O 0 associou com o 6, 6 está na imagem. Raiz de 7 associou com o 9, 9 está na imagem. Então, a imagem é o 3, o 6 e o 9. Então, esse exemplo é um exemplo de função sobrejetora? É. Por quê? Porque o conjunto do contradomínio é igual ao conjunto da imagem. Agora, vamos ver esse, então, vou colocar aqui um V de verdadeiro, é exemplo. Esse outro exemplo aqui. Tem um conjunto A, um conjunto B e uma função que vai relacionar esses dois conjuntos. Tá, quem é o contradomínio? São todos os elementos que estão no conjunto de chegada. Então, nesse caso, 0, 2, 4 e 5. Quem é a imagem? É todo mundo que foi resultado da função, que está associado com algum elemento do domínio. Então, o menos 1 relacionou com 2, o f de 1 é 2, então 2 está na imagem. O 2
relacionou com 4. Quanto que é o f de 2? É 4, então 4 está na imagem. E o 3? F de 3 dá 4 também, então o 4 está na imagem. Sobrou elemento sem estar associado? Sobrou, olha só, o 0 e o 5 não é resultado de nenhum número nessa função. Logo, o contradomínio ele está diferente da imagem e por isso essa função não é uma função sobrejetora. Faz sentido para você? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E aí a gente vai chegar na última definição desse vídeo, que é função bijetora. Quando que uma função é bijetora? É simples, olha só. Uma função é bijetora quando ela for injetora e sobrejetora. Ah, eu vi uma função, ela é injetora. Então ela é bijetora? Não, ela está caminhando para ser bijetora. Aí você vai analisar, ela é sobrejetora? Ela é também. Ah, então se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora, ok? Agora se for só um ou só outro, aí ela não é bijetora, ok? Então aqui, alguns exemplos, vamos analisar. Vou pegar uma caneta vermelha para destacar. Temos um conjunto M, que é o domínio, um outro conjunto N, contradomínio, e aí eu vou analisar quando que é injetora, quando números diferentes do domínio têm resultados diferentes no contradomínio. Então, o resultado do 10, vamos dizer, P de 10, a função calculada para 10 vai dar 5/4. E para 1/3, que é um número diferente do 10, dá 9, que é diferente de 5/4. Então, ela é injetora. Qual era a condição para uma função ser sobrejetora? Ela tinha que todos os elementos do contradomínio serem iguais a todos os elementos da imagem, ou, no português mais claro, não sobra ninguém no contradomínio sem estar associada. Não sobrou ninguém, então ela é injetora e sobrejetora. Se ela é as duas condições, se ela pode ser classificada como injetora e sobrejetora, ela é uma função bijetora. Agora, olha só esse outro exemplo. É função, será que é injetora? O π, ele é diferente do raiz de 3. Agora, quanto que é o f do π? F não, né? No caso aqui, E. Quanto que é a função calculada para o π? É 1. E quanto que é a função E calculada para o raiz de 3? É 1 também. 1 é igual a 1. Então, ela vai ser injetora? Não, porque deu o mesmo resultado. Então, se ela não é injetora, ó, ela não é injetora, nem precisa analisar a sobrejetora. Por quê? Porque ela não vai ser bijetora. Mas se você quisesse analisar, esse é um exemplo de sobrejetora. Por quê? Porque não sobrou nenhum elemento sem estar associado. E o último exemplo desse vídeo, olha só, ela é injetora? O -1 associou com -1, o 1 associou com 1. Então, olha só, os elementos do domínio, quem são? O 1 e o -1, eles são diferentes? São. Qual é o resultado da função h para o -1? Quanto que é o h de -1? É -1. Quanto que é o h de 1? H de 1 deu 1. -1 é diferente de 1? Sim. Então, números diferentes no domínio tiveram resultados diferentes no contradomínio? Sim. Então, essa fração ela é um exemplo de injetora. Vamos ver de sobrejetora. Sobrou 0, ou a imagem está diferente do contradomínio. O contradomínio é o 0, -1 e 1. E a imagem é o -1 e 1. Então, essa é uma função que não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, consequentemente, ela não é um exemplo de bijetora. E assim a gente encerra esse vídeo que você aprendeu o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora.
objetora. Mas para saber mesmo se você entendeu, se você aprendeu, eu quero deixar duas tarefas bem simples. A primeira é que você tente criar os seus próprios exemplos de função em diagrama, como eu fiz durante o vídeo. Crie 3 exemplos de diagrama que seja função e posta lá no Instagram. Eu já vou orientar como vai acontecer no Instagram. E a outra tarefa é criar outros exemplos de diagrama que representem função injetora, sobrejetora e bijetora. Cria um exemplo que é injetora e outro que não é e justifica por que não é. Cria o seu exemplo de função sobrejetora e de função que não é sobrejetora. E a mesma coisa para a função bijetora. Criou esses exemplos? Tira uma foto e posta lá no Stories do seu Instagram e marca @AmandaVerardo, que assim vai aparecer para mim a sua publicação e eu vou poder conhecer como foram os exemplos que você criou e se você realmente entendeu esse conteúdo. Beleza? Muito obrigada pela sua atenção, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe também com os seus amigos que estão estudando esse assunto e ainda não sabem muito bem essas definições. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!